Vocês tomaram café hoje, sim ou não? Sim. Ah, tá. Não parece, desculpa. Né? Assim, quando, por exemplo, a gente, no caso, está com pessoas que a gente, no caso, não conhece, geralmente a gente entende, é normal o ser humano, no caso, ele, no caso, fica meio com vergonha, dá um friozinho na barriga. Por exemplo, no caso, quando eu estou falando, no caso, com vocês aqui, dá. Só que eu controlo, no caso, o que eu, no caso, estou fazendo, a forma como eu estou falando, a forma como eu estou gesticulando. Mão no bolso, quer dizer, no caso, imponência, né? Olhar firme quer dizer, no caso, autoridade. Entonação quer dizer domínio da fala. Então, aqui no caso, movimentando da forma como eu sou o cara, eu sou o leão e você, em aspas, no caso, é o cara que, em aspas, né, se colocaria na condição de ouvir o leão, é a presa. Mas não é dessa forma que é, entende, né? Então, qual que é a pegada? Tá vendo a entonação? Tá parecendo que eu tô com sono? Sim ou não? Tô morrendo de sono. Tá difícil, semana pauleiro, o professor tá aí. Professor? Não. Semana foi equipado. Trabalhei semana passada inteira, domingo a domingo, as escolas públicas da região. Tem escola que eu não consegui fazer por conta do carro, no caso, ter quebrado. Tem aqui no carro, a chave de um carro está aqui, tem uma moto parada, 2 carros na minha garagem, um carro no estacionamento. Aqui no caso da Smart Fit, e eu vim de Uber. Por quê? Porque quando a bagaça tem que acontecer, ela tem que acontecer, certo? Ah, tá, tem um turbilhão de coisas acontecendo comigo, com você também. Tô errado sim ou não? 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 Não tô ouvindo vocês? Não tô ouvindo. Tô errado sim ou não? Beleza, então qual que é a pegada? Se a gente, no caso, tem problema, todo mundo tem problema. Levanta a mão quem não tem problema, por favor. Você não tem problema? Não, né? Bacana, parabéns pra você. Você é o primeiro que eu conheci desde quando eu me entendi com o jeito que eu tenho problema. Graças a Deus. Chega aqui, porque, mano, depois eu quero que tu me ensine a receita. Ensina pra gente, por favor. Né, professor? Bacana pra caramba. Só que mesmo assim, no caso, você tem o quê? Propósito. Por quê? Se você não tivesse propósito, você estaria lá na sua sala. Você não teria aceitado o convite do teu professor. Por que eu estou te falando isso? Normal. Tem gente, por exemplo, que está em uma fase diferente. Pô, estou tranquilo em casa, meu pai, no caso, mantém, minha mãe mantém, não estou em idade de trabalhar. Tenho 15 anos de idade, eu ouvi a menina da minha igreja um dia desse. Foi chocante para mim. Caçamba, eu esperava o quê? Que a menina chegasse para mim, no caso, e falasse: caramba, eu convidei ela para trabalhar, para fazer um estágio na maior universidade da América Latina. Eu sou da maior franqueadora, da rede de franquias que existe no país hoje, do Instituto Mix do Brasil. Vocês vão entrar, dar uma olhada, que é assim. Eu só quero, no caso, que vocês, depois dessa narrativa que eu vou falar aqui, vou trocar o meu telefone com vocês, para vocês entrarem em contato, né, através do contato do professor, com teu pai, com a tua mãe, para que ele possa agendar um horário comigo e eu, consequentemente, no caso, venha a fazer a segunda etapa de entrevista com você lá, se você quiser transformação de vida, porque é isso que o Instituto Mix, no caso, está trazendo, tá? Só que, antes de existir o Instituto Mix, antes de existir, no caso, a formação profissional, antes de existir, no caso, os cursos que eu fiz, antes de existir, no caso, a formação de colégio, antes de existir, no caso, a minha mãe, no caso, na retaguarda, no caso da minha formação, existiu, no caso, a minha querência. Eu contratei um cara, não vou citar o nome da bandeira, que é antiético, de uma franquia aqui da região, que a franquia ela é renomada a nível Brasil. Falou em beleza, não precisa nem falar o nome, só vou falar a cor que vocês estão pensando. Lilás. Não precisa nem falar o nome, todo mundo já sabe. Sabe ou não sabe? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Ah, tá. Perfeito. O cara, coloquei o cara lá, o cara me deixou, ele traiu a gente. A franqueadora dele plantou ele dentro da minha franquia para pegar informações do caso da nossa bandeira. Por quê? Porque nós somos o melhor do Brasil. Eles estão querendo vender a bandeira de franquia deles para a gente. A casa do construtor, a casa do mecânico, um monte de escolas profissionais do país que estão batendo na porta do nosso CEO, que chama-se Alex Cavalheiro, que era um cara que mexia com jardinagem, carpia, cortava capim, foi para os Estados Unidos com um propósito,
teve trabalho, perdeu um dedo, a gente chama ele de lulinha. Tá ouvindo, Alex? Vou te mostrar o vídeo depois. Pago o pau pra você, cara, isso é bom. Tô aqui por quê? Porque eu acredito no teu propósito. Acredito, no caso, na transformação de vidas. Eu acredito na transformação do ser humano. Gente, eu olhando no caso aqui para o perfil de cada um de vocês, eu no caso enxergo, no caso, lá na alma. Sabe por quê? Porque eu acredito na criatura e eu acredito também no Criador da bagaça inteira. Então, eu estou aqui hoje porque poderia estar em casa, mas eu tenho propósito para com ele. Eu tenho palavra, eu tenho propósito, eu tenho projeto e eu tenho, no caso, necessidade de transformar pessoas. Então, eu só quero que vocês, no caso, peguem, no caso, o WhatsApp, meu WhatsApp, mandem, no caso, contato, no caso, comigo, para agendar, no caso, lá para a semana que vem, para quinta-feira, desculpa, uma entrevista, se você, no caso, quiser sair da sua zona de comodidade. Eu paguei um treinamento durante um período de 6 meses para uma mulher chamada Caroline Miralha. Ela vinha de Sorocaba, aquela mega profissional. Mas ela, que ela tem de mega é boa. Ela tem de cri-cri. Pagava pedágio, almoço, hospedagem em alguns momentos e R$300, quando R$300 era dinheiro por viagem. Hoje em dia R$300 não é nada. Mas há 10 anos atrás valia alguma coisa. Detalhe, o almoço dela não era o almoço do botiquinho ali da esquina. Ela é renomada, ela trabalha para franquia. E quem trabalha, no caso, para franquia, sabe aonde está pisando. Já chegou em outro patamar. Com isso que eu estou colocando, eu estou querendo dizer para vocês que eu sou melhor que vocês? Não. Eu estou dizendo, no caso, que você pode, no caso, subir de patamar também para tornar-se, no caso, profissionalmente falando, melhor do que o que você é hoje. Para entrar, para ingressar no mercado. Né? Então, qual que é a pegada? Vou fazer uma pergunta simples, no caso, para vocês. E aí quero ver a resposta de cada um. Tem sonho? 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 Tem? Beleza. Bom, me fala 3 sonhos seus aí agora. Simples, personalizado. Esse ano, prestar a prova da ETEC. 2. Provavelmente morar na Alemanha. 3. E me profissionalizar em programação. Beleza. 2. Qual país? Por quê? Porque lá no colégio de bebês é diferente. Tá, 3. Tá. formar em medicina, 2. dar uma vida melhor para os meus pais, 3. passar em tecnologia, Por quê? E pra quê? porque é uma oportunidade boa para mim. Tá, qual área? A gente TI. Programação ou sistema ou hardware? Software ou hardware? Software. Beleza. Você? Dar um futuro melhor para minha família. Olha nos meus olhos. Por favor. Dar um futuro melhor para minha família. Sim. Virar sensei de jiu-jitsu. E não sei. Oi? Não sei. Formar TI, dar um futuro melhor pra minha família e viajar para o país. Tá. TI, ter uma casa, Formar em TI, ter uma boa condição financeira e poder morar na Itália. Tá. Agora me fala o seguinte aí. Por que vocês achariam que eu deveria, no caso, levar vocês daqui, pessoas no caso que eu não conheço, alguns no caso estão falando de morar fora do Brasil, bacana, boa sorte, dá trabalho para fazer, tá? Vai dar trabalho. Primeira coisa, se sair daqui sem o idioma para lá, você vai apanhar mais do que mala velha mascata, como diz lá na Bahia, né, irmão? Vai apanhar igual mala velha mascata. Sabe o que está te esperando lá fora? Serviço pesado da ação. Desculpa se é verdade, mas é real. Certo? Então qual que é a pegada? O que vai definir, no caso, se você, no caso, vai ser, trabalhar, no caso, uma pegada pesada lá fora ou não? Se você, no caso, tem um idioma. Se tiver inglês, que é a língua mundial, a linguagem nativa, no caso, é mundial, a maior parte do mundo fala inglês, você, no caso, programando, você está escrevendo um texto. O que Bill Gates é um pobrezinho coitado, que toma conta, no caso, de boa parte do faturamento, no caso, mundial aí, informático.
Porque para ele programar é escrever uma poesia. O idioma, no caso, é inglês e, no caso, a programação, a programação é inglês. Quer melhorar de vida? Bora, vamos junto. Eu consigo te direcionar, eu consigo, no caso, te orientar, eu consigo, no caso, te dar o passo a passo na parte, no caso, do empreendedorismo. Tem um curso que eu tenho, no caso, chamado GPP e GPE, né? Estou falando mentira? Estou falando besteira? Tu tá lá, né? Tá com a gente dia a dia, ele estuda lá, nem sabia que ele ia estar aqui. Mas show de bola, parabéns. Parece que vai fechando, né? Não quebra a cabeça. Então qual que é a pegada, gente? Quando eu morei no Nordeste, eu sou do interior da Bahia, cidade chamada Jacobina. Fica, no caso, no sertão da Bahia. É sudoeste, enfim. É noroeste ou nordeste da Bahia, não lembro. Eu só sei que baiano mata cobra e mostra o pau. Olha, no RG vai passando para os demais olhar. Tá? Eu não tinha condições de ter um sapato, eu não tinha condições de ter uma calça, eu não tinha condições de ter, no caso, de comer, por exemplo, o Danone que vocês comem, o Danoninho, o Chandelle, o Danette que vocês comem hoje. Eu não tive condições, por exemplo, de comer o bifão, tá ligado aquele bifão que você come na tua casa, vai lá no açougue, a gente vai lá e pega R$500 hoje e compra, no caso, de carne, e a carne, no caso, está fazendo mal de tanto que o cara come, que a gula, no caso, começa a detonar o cara de dentro para fora, e a gente, mas tem lá o bifão. Hoje em dia a gente está regrando para justamente, no caso, não entrar nos pecados capitais, que a palavra de Deus fala, da gula, mas tem o bifão, tá ligado? Ontem mesmo cheguei em casa 10h15 da noite, tinha um filé mignon lá frito. A moça que trabalha na parte da comida, da cozinha, fez, cheguei e estava pronto. Entende? O que dá, no caso, essa base para que a gente possa, no caso, ter isso hoje? O que dá base, no caso, para que eu possa hoje, no caso, estar com vocês aqui, falando com autoridade, falando a verdade, gesticulando, no caso, de uma maneira programada, olhando, no caso, para vocês de uma forma que eu uso, no caso, gatilhos para olhar, gatilhos para falar, gatilhos para gesticular, PNL, coaching, e o que você quiser mais aí. Pode deixar, já pega. Pode botar, por favor, tá? Preparação, pessoas, tá vendo aquele cara? Ele me pediu. Vou dar parabéns para ele, não estou puxando o saco, não preciso. Para ajudar. E assim, esse encontro aqui, professor, você sabe, isso aqui não é casual, cara. É providencial. É isso que eu tenho para falar. É providencial. A gente vai fazer muita coisa junto nos colégios daqui da região. Devagarinho. Teu caso, esse momento, no caso aqui, a oportunidade que a gente teve, o santo bateu, né? O anjo da guarda, no caso, foi ali, bateu. Vai ser muito bacana, a gente vai fazer muita coisa. Aproximadamente 12 anos atrás, quando eu abri, no caso, a minha instituição de ensino, chamada Interativa Centro de Formação Profissional, aqui no lado da Minhoca, na Vila São José, teve um dia que eu fiz uma ação, um trabalho de captação, veio 2 evangélicos, bacana, me lembrou, o Ricardo, lembro como se fosse hoje. A gente não tinha condições, por exemplo, de hospedar eles no hotel, a gente botou uma cama no fundo da escola, os caras dormindo lá. É uma movimentação que eu tive que fazer para trazer a cama, estruturar, alimentar, fazer um alimento do cara. E aí fez 13 matrículas na ação, no caso, que foi feita lá. Só que eu ia passando na rua e um mendigo, perdão, tá? Um irmão de rua falou pra mim, usou uma passagem, no caso, que Deus falava, no caso, que não ia ficar triste, ninguém contou pra ele, que viria, no caso, ali aos milhares. E quando se fala, por exemplo, sobre milhares, hoje em dia, se você chegar para mim e perguntar, Paulo, qual que é o teu projeto de vida? Meu projeto de vida é transformar vidas. Meu projeto de vida, no caso, é transformar vidas, literalmente. Se você chegar, por exemplo, no caso hoje, Paulo, você tem condições de fazer as coisas? Tem. Você tem estrutura financeira? Tem. Você tem condições de viajar para onde você quer? Tem. Você tem condições de comprar uma casa aqui na cidade de Dutra? Aqui no meio do povo que tem condições? Tem. Só que o propósito principal não é isso. É transformar vidas. O meu propósito, no caso, a minha empresa, o Instituto Big Cidade de Dutra, no caso, ela faz parte de um volume, no caso, de franqueados no Brasil, que são 620 lojas
a minha 600, a número 619. Eu tenho, no caso, 4 polos de faculdade aqui na região. Nosso polo, por questão de performance, da Anhanguera, do Parque das Aves, vizinho ao Center Mega, acabou de receber, no caso, uma patente para virar premium, sendo presencial com premium, ou seja, vai virar faculdade. Vai virar faculdade. E aí é o seguinte, vai rodar sem a gente precisar estar fazendo esse tipo de argumentação aqui. Mas eu estou aqui por quê? Porque eu quero transformar vidas. O meu propósito, no caso cristão da coisa, é transformar a vida. Se você perguntar, por exemplo, para mim aqui agora, quanto eu tenho na minha conta corrente, na minha conta principal que eu uso. Pergunta para mim alguém, por favor. Pergunta todo mundo. Quanto você tem? Quanto você tem? Quanto você tem na sua conta corrente hoje? Quanto você tem na sua conta corrente? Tá vendo? Não é mentira, tá? Agora pergunta, quanto que eu tenho na minha conta empresarial? Quanto você tem na sua conta empresarial? Eu não sei, não me interessa. Minha esposa toma conta. Eu estou aqui por causa do sonho dela. Meu sonho é cristão. Vou fazer transformação de vida com você. O sonho dela, no caso, é empresarial. Ela não entendeu ainda o propósito da parada do cara. Que no caso, a parada do cara de Deus em si para nós não é guardar dinheiro na conta. E sim, no caso, pegar, pescar almas para a obra. Entende? Levantar, porque, por exemplo, a palavra de Deus ela fala que, o Estado laico, perdão, viu? Fala que não é para falar, mas eu vou falar, desculpa. Fala que não é para falar. Cara, mas se tu tá, por exemplo, com um problema, diz o teu problema no caso que tu tem o quê? Um propósito. Diz o teu problema no caso que você está respirando e que você, no caso, tem possibilidade, no caso, de fazer a bagaça acontecer. Não entrega os pontos. Não entrega, porque, por exemplo, hoje eu poderia estar em casa agora, se eu quisesse estar em casa, eu estaria em casa, de folga. Tem 10 dias que eu estou trabalhando direto, sem nenhum tipo de folga. Me enchendo de saco da porra, para pegar esse aplicativo, porque demora 20 minutos e a gente quer estar nele 20 minutos antes. Meu carro fica ligado 20 minutos antes para sair da garagem. Então assim, o combate no caso é tão grandioso no dia a dia, quando a gente no caso quer fazer o bem, sem olhar a quem, quando a gente no caso quer levar, no caso a alegria e a esperança a uma das criaturas do Criador, que é só que o formato bom o tempo inteiro. Só que é o seguinte, a gente trabalha para um cara que venceu a morte. E eu vou levar contigo. Eu vou levar pra... Mano, vai ser lindo. Mas graças a Deus. A gente vai rodar um projeto que você está ciente, né? A questão do caso dos treinamentos, dos procedimentos internos, é isso a pessoa. Aqui com a minha equipe vai vir, para vocês conhecerem. A ideia da franquia é imprimir o nome, só que eu não consigo fazer sozinho. É por isso que eu estou aqui. Hoje, por exemplo, tem são 4 endereços. 2 endereços estão cobertos e 2 estão fechados. O polo do Mirna está fechado, o polo da Pedreira está fechado. O Google, se alguém entrar na minha página do gente, eu não consegui atualizar, eu não consigo, humanamente falando, eu não consigo atualizar, por exemplo, o meu Google, que é 5 estrelas. Está o tempo inteiro. A Anhanguera é uma pessoa que faz, que está sobrecarregado. O Instituto Mix da Bíblia, por exemplo, está precisando de pessoa de mídia. Eu estou precisando de pessoa para a parte de marketing, estou precisando de pessoa para a parte de telemarketing, estou precisando de pessoa para a parte de coordenadoria pedagógica. Aí já é adulto, já é pessoa, no caso, que tem, no caso, aí uma know-how, uma caminhada já de algum tempo, né? Preferência por homem, não, desculpa, por mulher, sem preconceito no caso dos homens, no caso o perfil é mais mulher. Mas se for você, se você disser que vai, eu pego. Organizo, a gente sempre conversa sobre valor. Não dou conta não, A filho. gente sempre conversa sobre valor. Adoraria, mas não aguento não. E eu sou mulher, conversa com ela. Depois me arruma alguém da bola de neve. Deus vai preparar. Então qual que é a pegada? Quem não sonha não tem motivo para acordar. Quem não sonha está em depressão. Quem não sonha entrega os pontos. Quem não sonha não tem motivação para fazer a bagaça acontecer, cara. Entende? Vocês estão aqui, olha no caso da forma como eu estou falando, olha a forma como vocês estão me olhando. Ele está aqui, é aluno, não sabia que ele ia estar aqui, não tem favorecimento. Vai todo mundo, no caso, entrar na mesma linha de raciocínio, no caso lá, no caso para não ter aquela pegada, vem aqui, aplica-se, no caso, a segunda etapa da entrevista com eles aqui e os pais na sequência. Então qual que é a pegada?
Só quero que entre em contato comigo quem queira trabalho, porque eu vou ter trabalho para te dar. Então vou explicar como que é. Minha franquia, a Unidade Cidade Dutra, ela tem 360 metros quadrados de área total, tem 7 salas de aula. Das 7 salas de aula, no caso, eu tenho corte de cabelo, tenho a parte de banho e tosa, tenho a cozinha gastronômica, que tem aula de confeitaria e também, no caso, de culinária. Tem uma trabalheira lascada, o prédio é quente, a parte, no caso, não tem ar-condicionado, igual o teu saguão, no caso ali, a parte, no caso, do refeitório, do pátio, do refeitório, e eu tenho trabalho para vocês. Trabalho, é trabalho. Ah, tá, pelo trabalho, no caso, vai gerar alguma coisa? Vai gerar um curso que a gente, no caso, vai programar, dependendo do teu sonho, eu vou te ajudar a trabalhar o teu sonho. Inglês, espanhol, tem. Ou no caso, por exemplo, GPP, GPE, ou outra coisa, voltando para a parte de informática, tecnologia. Vamos dar as mãos? Caminhar juntos? Então, entra como estagiário e vai fazer o curso. O colégio, no caso, assina, sua mãe, no caso, assina, a Futura, que é a empresa de estágios, assina, o Instituto Mix ou a Anhanguera, no caso, assina. Então, vou precisar de gente para 2 bandeiras diferentes. E eu estou atrás de pessoas que não têm frescura. Não tem que ter frescura. Um exemplo, o cachorro está lá. É normal, a recepção está rodando, a escola está rodando. Qual que é o propósito? Quem for para lá, vai para trabalhar. Trabalhar em quê? Em qualquer coisa que tiver necessidade de trabalhar. Vai estagiar? Vai. 6 horas, como for fluindo, carga horária é padrão. Vai passando, no caso, por um processo de um plano de carreira. Tem plano de carreira dentro da operação. Você vai subindo de nível. De 6 em 6 meses, você vai sendo avaliado. Opa, deu certo? Subiu. Não deu certo, quero parar onde eu estou. Entrega teu resultado. Performance. Meus aplicativos, no caso, a empresa mais tecnológica que tem no Brasil hoje chama-se Instituto Mix. Lembra mim, por favor. Eu estou com um moço aqui do... Dê mais alto. Universidade Cooperativa Instituto Mix. Lembra mim, por favor. Universidade. Universidade Cooperativa do Instituto Mix. Nós somos a única franqueadora do Brasil que tem universidade própria. Eu tenho ela estruturada e eu tenho, no caso, estrutura física sólida e eu tenho, no caso, ela no ambiente virtual. Então, todo mundo que for entrar é certificado. Todos os professores que estão, no caso, que estão atuando, no caso, dentro da operação, eles são certificados. Sabe por que eles são? Porque quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. Eu sei aonde eu quero chegar. E você? Onde você quer chegar? Uma pergunta. Guarda para você a resposta. Certo? Vou colocar meu telefone na lousa. Quem, no caso, quiser trabalho, eu tenho trabalho para você. Então, eu estou atrás de pessoas que queiram trabalho, que tenham propósito de vida, né? Que tenham, no caso, também a ciência de que, para chegar ao resultado final, que é a realização, né, do sonho, né? Que é a realização, no caso, chegar no propósito final da coisa, que vocês vão ter que viver o processo. Aí o processo é o seguinte: caramba, estou aqui, no caso, estudando, saio daqui 4 horas da tarde, vou precisar, no caso, estagiar de 5 horas da tarde até 10 horas da noite. É esse caso. Vai ser cansativo, vai doer a coluna, vai doer os olhos, vai arder, não importa. O que você vai fazer com essa informação? Uns vão desistir, porque eles estão cansados e sabem que, por exemplo, no caso, o pai manda, paga no dia a dia, dá tudo. Outros, no caso, vão entender, por exemplo, que, caramba, vou ajudar meu pai, porque está pesado só para meu pai. Meu pai está com dor de coluna, é pedreiro, é carpinteiro, é mecânico, chega em casa à tarde, vou dar uma força para meu pai. Outros, no caso, não tem essa opção, de repente não tenha nem pai, mas de repente, no caso, está ali no propósito. Outros, de repente, não tem a motivação normal, mas eu quero lá pessoas que queiram. Não quero pessoa mimimi, pessoa Nutella. Desculpa a forma de falar, tá? Qual que é a pegada? O Instituto Mix treina muito bem a gente franqueado. Eu sou franqueado da unidade do Instituto Mix da Dutra. Eu não tinha água para beber lá no interior da Bahia. Todo mundo viu a Bahia ou não? Você viu? Jacobina, Bahia. Não tinha água para beber. Não tinha o bife. Um bife que eu como aqui, no caso, no dia hoje, está fazendo mal, tem que parar. Era uma semana para comer lá na Bahia. Você tem dimensão disso? Não estou mentindo, não precisa. Só que hoje em dia a gente está em uma das maiores franqueadoras do Brasil e eu faço parte da maior rede de universidades da América Latina.
Eu sou do grupo Croton, Croton Empresas, o grupo que é dono da Livraria Saraiva, da Red Balloon, da Pitágoras, da Unopar, da Uniderp, da Ampli, tem um monte delas aí, todas as principais bandeiras do coque, do Anglo, é tudo nosso. Tudo nosso. Então quando eu estou no caso falando isso aqui, cara, quem tem sua boca fala o que quer. Baiano, mata cobra e mostra o pau. Tá? Então por que eu estou lhe falando? Pô, velho, nossa faculdade está na América Latina inteira. Aí alguns dos nossos diretores. Por que eu estou te mostrando? Eu sou melhor que você? Não. Estou te mostrando no caso para exemplificar. Caramba, vamos pensar lá no futuro? Cara, eu estou aqui hoje, o professor me deu a oportunidade, porque acredita em mim, acredita no meu potencial. Eu estou aqui hoje, mas eu posso estudar e de repente, como estagiário da Anhanguera, virar, no caso, um diretor nacional. Tem um cara aqui, ó, depois vocês pesquisam. Aqui, ó, é Wagner Reis. Anota o nome de alguém. É daqui do Grajaú. Esse cara daqui, ó. Começou entregando panfleto na companhia, na Anhanguera, em Paulo. Hoje em dia ele trabalha na parte da expansão da Cogna. Cogna, para quem não sabe, é nada mais nada menos do que a empresa que opera as ações da companhia das 10 faculdades que eu acabei de falar o nome no Brasil e na América Latina. Cogna ou Croton. Ela é a gigante da educação. Todo qualquer professor vai falar, no caso, bem para vocês dessa companhia. Então o que acontece? Eu tenho, no caso, hoje, aproximadamente 4 camisas e 4 cadeiras para vocês, no caso, entrarem lá. Tá vendo o hashtag seu aluno? Você não quer transformação? Mostra o teu serviço. De repente a gente negocia. A empresa paga para a faculdade. Só que eu preciso de pessoas que queiram, que acreditem que é possível. E quando eu falo no caso em acreditar, o termo no caso acreditar vem do princípio no caso de crença, de fé. Então não é ter fé no caso somente em Deus. Faz por ti que eu te. Alguém conhece o ditado? Faz por ti que eu te. Alguém sabe? Não? É novo para vocês, né? Faz por ti que eu te abençoarei, mas tem outro. Ajudarei. Faz por ti que eu te ajudarei. Entende? Então a pegada é essa aí. Tem uma caneta que eu posso, um canetão para anotar no caso, o número na lousa ali. Aí, gente, vou ser bem sincero. Só quem. Vou zerar aqui, tá? Vou ser bem sincero com